Saí do baile, rumo de Copacabana, em pleno campo de Santana, recebi o santo. Quem viu me disse que foi um espanto, que falei coisas meio tanto quanto sei lá. Dizem que eu falava discussão, com sotaque de baiano intelectual. E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional. Oh, vou ter que ler. Data vene homo sapiens, dura lex sed lex, in natura posa mortis. Habeas corpus conjuntax. Na faculdade escrevi regras e tratados, livros, coisas do doutorado, com muita ciência. Só me chamavam de Vossa Excelência, me convidaram pra livre docência. Pois é, discursei 3 horas sem dar pausa, fui doutora honoris causa e quase fui reitor. Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou. Ab originis spiritu ex libris que trocou, revertéria ad loco. Olha o teu status quo. E eu que já era mestre consagrado, fui então chamado de doutor Peru. De catedrático eu passei a ser lunático, um caso psiquiátrico, alcoólatra comum. Tudo isso compartiu o caçado, também fui misturar conhaque comum. Agora quando eu passo levo vaia, a minha diária Rui Barbosa 71. Vade ônibus, mutatis mutantes, data venis canafabis in memoriam veritas, cannabis. Saí do baile, rumo de Copacabana, em pleno campo de Santana, recebi o santo. Quem me disse que foi um espanto, que falei coisas meio tanto quanto sei lá. Dizem que eu falava discursando, com sotaque de baiano intelectual. E de repente, sem ter dó nem piedade, eu entrei na faculdade de Direito Nacional. In extremis lato sensu ad librum et qui procó, liberta quae sera tamen, deleges pot hoc. Na faculdade, escrevi regras e tratados, emissões sobre doutorado, ciência. Só me chamavam de Vossa Excelência, convidado pra livre docência. Pois é, discursei 3 horas sem dar pausa, fui doutora honoris causa e quase fui reitor. Porém, no meio dessa história gloriosa, o caboclo Rui Barbosa de mim desincorporou. Vale, alter ego, ite nomine missa est, vote persona non grata, rebus pest. E eu que já era mestre consagrado, fui então chamado de doutor Peru. De catedrático eu passei a ser lunático, um caso psiquiátrico, um alcoólatra comum. Tudo isso combate o traçado, também fui misturar conhaque comum. Agora quando eu passo levo vaia, vaia de aia, Rui Barbosa 71. Cannabis. Essa música, vou inverter um pouquinho. Desculpa pelo latim que foi tão elogiado. Então, eu acho que é justamente essa improvisação que faz a gente sair do nosso lugar de conforto, né? É quando a gente enfrenta o desafio de cantar, né? De interpretar. Então, eu acho que esse projeto, vocês aqui estão de parabéns por estar com os corações abertos, né? A um ensino jurídico diferente. E nós estamos aprendendo junto com vocês. Então, logo a gente
passando a palavra. Passar para o professor Bruno, antes só queria já deixar um recadinho que na internet, no site do youtube.com/Estado de Direito, tem vários vídeos que abordam a questão do ensino jurídico. Coloquem lá Estado de Direito, o jornal Estado de Direito e Ensino Jurídico, para também acessar as palestras do professor e da Carla também. Com a palavra, professor. Muito bem, eu na verdade achei essa música particularmente interessante. Eu confesso que antes eu a conheci por intermédio do evento, né, e a escutei algumas vezes e até das 3 músicas eu achei muito rica de significado, essa especialmente, por várias razões. A primeira delas é que não deixa uma homenagem, né, quando se fala em Águia de Aia, é uma homenagem ao Rui Barbosa, então, né, que foi, de certa maneira, até hoje, né, é uma das grandes imagens de advogado, né, quando você pensa em um advogado na história do Brasil, não raras vezes ele vem em primeiro lugar, né? Fala em Barbosa, ou se não vem em primeiro lugar, vem pelo menos no grupo dos primeiros advogados que se imagina, né, ou se traz à mente a partir dessa referência. E quem é que foi o Rui Barbosa? Por isso que a música é cheia de significados. Primeiro, ele foi um grande jurista, e de fato ele mereceu essa insígnia, né? A Águia de Aia, justamente porque ele foi um grande jurista também em direito internacional, representou o Brasil em Haia, né, na Holanda, em vários tratados internacionais, em várias questões internacionais do Brasil. Por outro lado, também é muito interessante, a gente comentava em relação à primeira música, que aprender direito é aprender uma nova linguagem. O latim, né, ele está muito vinculado também no imaginário popular ao direito. Tá? E dentro do próprio direito, o latim, ele não raras vezes também é uma forma de diferenciação entre os próprios advogados. Tá? Às vezes eu me lembro, sempre quando a gente conversa sobre isso, até em novelas, muitas vezes, até em filmes, tá? Quando um sujeito quer mostrar uma certa cultura, uma certa ilustração, não raras vezes vem uma frase em latim. Né? O que significa isso? Olha, eu sou tão bom, conheço tantas coisas do direito que eu até sei latim. Tá? Quando, no mais das vezes, não deixam de ser frases decoradas, né? Frases específicas decoradas, mas que são signos de diferenciação dentro do próprio ambiente dos advogados. E o Rui Barbosa, de alguma maneira, ele também ficou conhecido no direito brasileiro por uma certa precisão de linguagem, né? Um certo preciosismo de linguagem, dizendo melhor. Quando a gente fala que aprender direito é aprender uma nova linguagem, às vezes a gente reclama mesmo até da linguagem difícil que é. Né? Não raras vezes quem não é um sujeito que trabalha com direito, não é da área do direito, não tem formação jurídica, vai ler um texto jurídico e não entende simplesmente. É língua portuguesa tal qualquer outro texto, mas não se entende. Por quê? Isso, digamos assim, seria um lado muito próprio e muito que a gente pode tributar muito ao Rui Barbosa também. Eu sempre cito o caso do nosso Código Civil. Em qualquer lugar do mundo, o Código Civil é uma lei que é dirigida ao cidadão. Então está lá escrito como é que o sujeito casa, como é que o sujeito cria os filhos, né, quais são as regras para proteger a propriedade, quais são as regras para fazer contratos, se causa dano a alguma pessoa, né, em que situações você tem que pagar a indenização, em que situações não tem, quais são as defesas admitidas, etc. E na verdade, em qualquer lugar do mundo, o Código Civil é um texto, é um livro, né, de uma linguagem muito fácil, muito simples. Por quê? Porque quem começou a escrever o Código Civil já dizia lá, o primeiro grande Código Civil do mundo, né, nessa tradição nossa, é o Código Civil francês de 1804. Né, e lá no Código francês, a linguagem é o francês comum. Né, assim como na Alemanha, o Código alemão é a linguagem para o alemão comum. Então, um sujeito que não é do direito ler, entende e cumpre. Aqui não. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil a nossa legislação, especialmente, começou com o Código Civil, isso, mas até hoje a gente tem uma série de exemplos dessa mesma linha. Ela é uma linguagem hermética, uma linguagem assim inacessível, uma linguagem sobre iniciados. E por que disso? Muito pelo Rui Barbosa. Porque o Rui Barbosa, na época da tramitação do Código Civil, ele era parlamentar, né, no Congresso Nacional. A tramitação do Código Civil está falando de 1900 até 1916. Ele era parlamentar. E como parlamentar, ele gerou, digamos, uma batalha, uma guerra
com o autor do projeto, que era o Clóvis Bevilacqua, justamente dizendo que o Clóvis Bevilacqua tinha empobrecido a língua. Né? Que o Clóvis Bevilacqua estava escrevendo para, digamos assim, para o povo, para a plebe ignária, assim, né? Ou seja, para aqueles que não vão ler o código, que não precisam ler. Né? E que o Código Civil, sendo uma expressão de cultura do povo, ela tem que ser a melhor expressão de cultura. Então tem que ter a linguagem mais culta, o melhor estilo, etc. Então, normalmente, quando a gente fala do Rui Barbosa, vem essas expressões em latim. Por quê? Porque é a expressão máxima da diferenciação e da linguagem difícil, né? Da linguagem para não iniciados, que é a linguagem do direito. E só para terminar, um pontinho sobre a localização. Né? A música é tão genial que até a própria localização na cidade do Rio de Janeiro é genial. É interessante porque ele estava indo para Copacabana, Zona Sul, passando pelo Campo de Santana, que é no centro. E atrás do Campo de Santana, de fato, é a Faculdade Nacional de Direito, onde todas essas figuras, né, que é a grande Faculdade Nacional de Direito, foi o Palácio do Conde dos Arcos, no século XIX, que é onde essas figuras efetivamente viveram, discutiram e onde acontecia justamente essas coisas. Mas no final ele acorda, então ele era simplesmente um bebum, né? Então se colocou no seu lugar. Por quê? Porque quando ele estava no sonho, ele estava fazendo livre docência, estavam convidando ele para dar aula, etc. Quando ele acorda, ele vê que é bebum, e aí, né, vai para o lugar dele, aspas, né, que é o lugar dos não iniciados, ou seja, que é o lugar dos incultos, que é o lugar dos que não conhecem o direito, né? E aí nesse sentido é desvalorizado pelos seus pais. Então eu acho que o discurso da música é sensacional e aquilo que a gente chama de hipertexto, né, aquilo que está por trás da música, é melhor ainda. Eu gostei muito. Bem, agora fazendo um contraponto até a questão do preciosismo do Rui Barbosa, eu me lembro que em algumas aulas de linguagem jurídica que eu ministrei, eu me lembro que alguns alunos sempre perguntavam o porquê que nos livros ou nas petições, especialmente nas petições, elas não eram muito compreensíveis, assim, não era muito possível compreender o que estava escrito nas petições. E aí eu lembro de conversar muito com os meus alunos dessa disciplina de linguagem jurídica, e eu sempre expliquei que nós advogados, ou as pessoas que trabalham com direito, têm uma verdadeira arma nas mãos, tanto quando escrevem, quando essas pessoas falam, e até mesmo para compreender, porque tudo no direito é uma questão de compreensão, é uma questão de interpretação. E aí eu me lembro de conversar muito com os alunos, dizendo que, ainda mais em função desse poder que se tem nas mãos, que eles deveriam sim saber escrever muito, utilizar muito bem as palavras para que sempre consigam atingir esses objetivos do próprio direito, que na verdade nada mais é do que uma regra da nossa sociedade. Ou seja, para que se atinja determinado objetivo ou determinadas classes sociais como um todo, o direito ele tem que ser sim muito bem compreendido pelas pessoas todas que vão se utilizar dessas regras do direito. Então, muitas vezes, até muito embora essa questão do preciosismo, de linguagens que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, e de fato uma pessoa, o homem médio, né, como a gente tem essa expressão, talvez não consiga compreender, só os iniciados compreendem. O direito ele tem sim que ser uma disciplina, uma matéria, uma área onde as pessoas consigam compreender na sua totalidade o direito, para que todos saibam quais são o que a lei lhes permite, o que a lei lhes proíbe. O direito ele realmente tem que ser mais abrangente, e essa é realmente a minha percepção sobre essa música. Alô, pegar o microfone, pensei que estava baixinho. Eu vou passar já a palavra, quer fazer uma consideração? Já vou passar a palavra para a Nora, mas é importante isso, o Carleto falou, justamente por essa questão da palavra ser também um instrumento de exclusão, né? A gente, se não sabe, o conhecimento, né, ser uma arma e ao mesmo tempo um mecanismo de excluir aqueles que não dominam esse conhecimento. Então, justamente a gente está, esse é o projeto, né, o Samba do Pé e Direito na Cabeça, que é nosso desejo de ver o direito ser tão popular quanto o samba. Né? Ainda é um longo caminho que se tem que percorrer, muito árduo, né? Até a edição do jornal que está aqui, que eu coloquei até para chamar a atenção de vocês, a 31ª edição e a 4ª do estado de exceção, são justamente trabalhando essa ideia de afinar os instrumentos jurídicos. Né? O que está faltando para o direito enxergar que a música é uma grande potência para a disseminação da cultura jurídica?
né? O que falta? Falta não só dos professores quebrar esse preconceito, mas dos estudantes também, né? Que a gente vê da própria população de querer, não, mas isso aí vai ser um papo chato, mas por que a gente tem essa ideia, né? Então, quando a gente está aqui hoje discutindo, o pessoal que está assistindo na internet, vai assistir na internet, já é uma maneira de a gente estar e difundindo isso, né? Então, todos nós somos responsáveis pela mudança que o direito precisa ter. Norma, com a palavra. Eu penso assim que o fato de nós termos esse distanciamento se deve muito a uma propaganda, vamos chamar assim. No Brasil, tudo tem grandes líderes, grandes figuras, sabe? Figuras que são idolatradas e colocadas tão longe no imaginário, como tão longe, tão capazes e tão distintas do comum, do ser humano, né? E ainda que alguém se distinga, se coloca demais isso, né? E é uma forma de distanciamento. Mas o direito, para mim, ele na verdade devia ser mais... Eu precisaria conhecer melhor o Código Civil. Ele precisava ser um livro que eu tivesse impulso de fazer, eu, cidadão comum, né, e todos os cidadãos, porque vai conhecer o seu direito e também uma punição no caso de agir de tal e tal maneira. Assim combinamos todos a sociedade de viver dessa forma. Quem combinou, como combinou, é uma discussão outra, mas de fato a gente vive agora nesse momento. Não que não seja possível mudar, mas só para localizar a discussão. Então, se há uma combinação e eu não conheço essa combinação, sempre que eu procurei a justiça, lá, o poder judiciário, eu me declarei e vejo que lá é a declaração da minha incapacidade de diálogo e de resolução dos meus conflitos. Então, eu busco lá o terceiro, às vezes, quanto tempo levo para conseguir a força, porque não vai ser mais de forma muito difícil que eu vá reatar com aquela pessoa, até agora eu não consegui, e já tive esse fracasso de diálogo pessoal, de negociação de conflito, meu interesse com o interesse da outra pessoa, né? E nós, hoje não mais tanto, né? Mas houve já um tempo em que eu ia para isso absolutamente ignorando tanto o meu direito quanto o direito do outro, né? E às vezes eu, ultimamente, um pouco consciente e conhecendo o meu direito, mas o outro, não conhecendo em absoluto, não aceita o diálogo, né? E se coloca. E aí, quando eu chego lá, eu teria vontade de eu própria explicar. Mas, então, eu tenho que ter um intermediário, quer dizer, mais alguém que eu preciso primeiro convencer. Então, é um distanciamento grande que há nisso. Eu imagino que popular seria, quanto maior o acesso mais direto à justiça, aos meios de justiça, em muito mais causas. Estava conversando com a Carmela, estava falando das pequenas causas, em que ações populares, em que o cidadão mesmo pode fazer, mesmo nisso. Então, conhecer a lei, conhecer também as possibilidades de punição, me daria porque o conflito a gente tem a todo momento, né? E chegar na justiça, para mim, é o fracasso, é o dizer assim, a incompetência do diálogo, não consigo conversar e racionalmente chegar a uma boa parte onde ninguém saia prejudicado, enfim, né? Eu acho que é isso. E eu quero agradecer as colaborações, né, tanto dos músicos, e quero, Anderson, como é que tu vê lá na faculdade, que semestre que tu está agora? Passa com o microfone para ele. No quinto semestre. Isso. E como é que tem sido as experiências assim, de acessibilidade do ensino? Olha, eu acho que depende muito também, isso reflete quem está lá dentro já, né? Muito do interesse do aluno, né? Porque tem alunos que, mesmo tendo acesso, não procuram, né? Se inteirar melhor, né? Por exemplo, aqui, ó, tem muitos termos aqui que eu, no quinto semestre, desconheço, né? Talvez faltou um pouco de interesse meu também, né? Mas essa é uma vivência mais de faculdade. Mas acho assim, ó, que a questão da lei com certeza de difícil acesso para a comunidade, né? Para as pessoas. E não sei até que ponto se tem interesse que essas pessoas entendam o que está escrito na lei. Eu não sei até que ponto isso serve como um meio de regular a coisa e não perder o controle, né? Controle que... De poucos, né?
É, a posse mesmo daquilo, né?